Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Quem gosta de poesia, gosta de política e de futebol. Dá para juntar os três num cardápio só? Eu sei que você gosta de política, eu sei que você gosta de futebol e sei que gosta de poesia. E hoje nós iremos misturar, fazer uma salada de poesia, política e futebol. A Copa do Mundo está aí. Eu sei que nem todos e todas gostam de futebol, mas há o espírito esportivo, apesar dos problemas que nós estamos enfrentando no processo de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. E a Copa ajuda a esfriar os ânimos. E a poesia, hein? Isso é maravilhoso, acalma a alma. E hoje nós teremos o prazer e a satisfação de bater um papo com um grande poeta, um grande artista. No programa de hoje, nós iremos conversar com Francisco Caio César Urbano Muniz, ou simplesmente, mas não simplesmente pequenininho, Caio César Muniz, sobre poesia, política e futebol. Caio César Muniz é natural de Iracema, Ceará. Escreve desde os 9 anos de idade e reside em Mossoró desde 1992. Ocupou a edição de cultura do jornal Mossoroense e foi assistente e editor da coleção Mossoroense. É sócio fundador e foi presidente por 2 vezes da Poema, Poetas e Prosadores de Mossoró, e da Academia Iracemense de Letras e Artes, AILA, da qual é o atual presidente e é sócio correspondente da Academia Apodiense de Letras, a APOL, e integra os quadros da Academia Mossoroense de Literatura de Cordel. É autor de vários livros, dentre eles Batendo à Porta do Céu, a chegada de Belchior ao paraíso, e Crônicas Temporais, de 2015, o de Belchior é de 2019, dentre outros tantos trabalhos em parceria com o professor Vantan Rosado, de quem foi editor assistente durante 6 anos. Caio César é bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e mestrando em Cognição, Tecnologias e Instituições pela Universidade Federal Rural do Semiárido FERSA. Atual editor do portal da Rádio Difusora de Mossoró e assessor de comunicação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró, Sindicerpo. É com muita satisfação que o programa História Atual recebe Caio César. Caio, seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado por estar conosco neste momento. Eu é que agradeço o convite, fico muito satisfeito em participar desse seu canal. Parabenizo pela iniciativa. Né? Precisamos de mais e mais projetos dessa natureza. Caio, vamos começar o nosso bate-papo com uma pergunta muito simples. O poeta, o artista, tem como sobreviver só da poesia? Não, não tem. Infelizmente, né, nós vivemos num país onde a cultura é muito pouco valorizada, não é? E quando falamos de literatura, então, esse quadro se agrava ainda mais. Temos um país de poucos leitores, né? O livro está em franca, vamos dizer assim, não vou dizer decadência, não, mas de transformação, não é? Então, assim, nós não temos como sobreviver da nossa arte, infelizmente.
né? Tivemos 2 anos muito complicados aí da pandemia e ainda estamos, né, passando com esse possível retorno aí dos quadros de Covid no Brasil. E aí essa coisa se aprofundou mais ainda. A gente não tem. Quem tem livro não tem como fazer um lançamento. Né? Os editais que saíram muito ruins, alguns editais muito ruins. Então, infelizmente, isso é uma peleja que a gente ainda vai levar por anos à frente. Eu vejo, como diz a música de Lulu Santos, eu vejo dias melhores à frente, né? Com as leis que estão aí por vir, tipo a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc. Mas vamos aguardar aí os desenrolares, porque até isso estão tentando meter a faca. É verdade. Saindo da esfera um pouco da sobrevivência do artista, da sua poesia, da sua música, como é a relação de quem vive da cultura, da música, poesia, do teatro, que canta em bares, com o poder público, tanto na esfera municipal como na esfera estadual? Pois basicamente eu vou juntar, linkar com a última pergunta, porque a gente vive numa eterna luta mesmo, sabe? Não tem como dissociar essa necessidade que a cultura precisa do poder público, mas o poder público cada vez deixa a desejar no amparo aos seus artistas, né? Ou, por exemplo, recentemente mesmo, agora, essa semana, esses dias, os artistas tiveram que ir fazer uma movimentação dentro da prefeitura de Mossoró para conseguir com que algumas emendas impositivas que estavam na LOA para 2023 não fossem derrubadas. Então, isso é uma luta muito desigual, desnecessária, porque eu acho assim que o pessoal olha para a gente como menor, sabe? O artista como menor. A gente não tem prioridade. E aí se dá uma migalha aqui, outra migalha ali, e acha que está fazendo uma coisa medonha, um feito fantástico. Agora mesmo eu estou de pires na mão aí, tentando realizar um evento pequeno, minúsculo, que é minúsculo para nós, né, em termos de realização, que é celebrar os 110 anos de Gonzagão, agora dia 13, e para você conseguir R$ 1.200, meu amigo, você tem que rodar da baiana, você tem que se humilhar, não é? E o poder público não chega junto, não, sabe? E em nível de Estado, nós temos uma lei, que é a Lei Câmara Cascudo, uma lei muito ruim, é uma lei ruim, na verdade. O Rio Grande do Norte, talvez agora, não sei, mas já passou da hora de ter uma Secretaria Estadual de Cultura, nós não temos. Nós temos a Fundação José Augusto, que cumpre esse papel, mas não é a secretaria, entendeu? E eu também acredito que está na hora da gente dar uma renovada com novos nomes, novas cabeças, novos pensamentos, para a gente ter uma maior dinamicidade para o interior do Estado. Né? Eu não vejo que a gente esteja sendo contemplado em nível estadual, e a gente precisa fazer isso. Não, a gente não pode ficar dependendo só dessas leis que são bem recentes, né? Principalmente a Aldir Blanc, que teve em 2020, né? Em 2020 ela deu um socorro diante da pandemia, mas em 2021 parece que tudo voltou ao normal, estamos às mil maravilhas, ninguém teve um edital, ninguém teve patavinas, né? 2022 aqui a gente chegou ao final, também nada, então o artista está em cima da carne seca, aos olhos de quem realmente detém o poder, é isso que parece. Antes de irmos para a nossa terceira pergunta, eu peço a você que entrou no canal agora, que nos acompanha, mas que ainda não está inscrito no canal. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação nos seus grupos de amigos, do trabalho, fortaleça a nossa atividade. Nós temos outras entrevistas e outros programas
na nossa grade de programação. Você vai lá, assiste, gostou? Dá o seu like, se inscreve, e isso faz com que o nosso canal continue fortalecido e crescendo e chegando a mais gente. Caio, saindo um pouco da esfera municipal, local, das dificuldades que o artista tem, o que representa Belchior para a cultura e, em especial, para a música brasileira? Rapaz, eu sou suspeito realmente para falar sobre Belchior, né? Eu sou um apaixonado pela obra, pelo artista, né? Que foi Belchior e que ainda é. Ele se tornou muito mais evidente. Isso é uma coisa muito natural e muito injusta até, né? Quando o artista falece, então ele começa a ter uma projeção maior. Mas Belchior sempre esteve na crista da onda, né? Porque ele mesmo dizia, ele mesmo disse na entrevista que ele dá para o Fantástico, quando há aquela descoberta do exílio, do alto exílio que ele se colocou, né, que aí a repórter pergunta, mas você está sumido e tal? Ele diz, não, eu não estou sumido. Eu estou aqui, eu sempre estive aqui, eu nunca estive em mídia, não sou um cara de estar nas grandes mídias, então eu não subi, não, eu sempre estive onde eu sempre estive, eu estou onde eu sempre estive. Então, ele é essa figura, né, que marca um período da nossa música popular brasileira, deixou um legado muito significativo, né, para as gerações futuras. Temos aí uma série de grandes artistas fazendo homenagens a ele, tributos, como o ator Silvério Pereira, está fazendo um trabalho fantástico, a Ana Cânias também está fazendo um trabalho fantástico. A filha dele está tentando adentrar nesse universo da música, é uma coisa muito nova, né? Espero que ela realmente consiga uma projeção. E, assim, afora isso, era um homem politizado, sim, um homem que era preocupado com o que estava acontecendo na América Latina, no mundo, né? Antenado com todos os pensamentos. Realmente deixou uma lacuna muito grande na historiografia, assim, na história da cultura nacional. Você falou em nacional, já dá para vestir o verde e amarelo, Caio? E a nossa seleção, como é que tá? Na verdade, assim, não dá para vestir ainda a amarelinha, infelizmente. O ranço ainda está muito grande, né? O que fizeram essa apropriação das cores nesses últimos tempos da nossa bandeira nacional foi alguma coisa muito, muito dolorosa, né? Então a gente ainda está se reapropriando, tomando para nós esse sentimento, mas ainda não dá não, sabe? Infelizmente ainda não dá. Eu espero que a gente vá adiante. Estou vendo a seleção com bons olhos. Eu acredito que é possível que a gente realmente traga o caneco dessa vez, não é? Está fazendo uma campanha interessante. Também teve, vamos dizer assim, umas facilidades, eu acredito. As seleções que o Brasil enfrentou não foram muito, vamos dizer assim, representativas. E sorte também, porque grandes seleções, como a Alemanha, né, já caiu na fase de grupo, a Espanha pegou um outro caminho, então tá bem desenhado. Acredito que é possível sim. E quando se fala de Copa do Mundo, nós estamos dentro de um momento de transição política. E realmente a apropriação do verde e amarelo pela candidatura do presidente Bolsonaro não só dividiu o Brasil, mas fez com que milhões de brasileiros ficassem um pouco temerosos em usar a camisa da seleção brasileira, até com receio de ser confundido com um bolsonarista. Isso eu considero uma estupidez as pessoas, primeiro, querer se apropriar de um símbolo nacional. O próprio nome, o símbolo é nacional, não é de um partido A, de um partido B, de uma candidatura A ou de uma candidatura B. Nós não poderíamos nem deveríamos estar hoje preocupados em vestir
ou não vestir a camisa da seleção brasileira. Eu também concordo com você. A seleção, apesar de não ter apresentado ainda um futebol que nós acreditamos ter, ainda falta um pouco para engrenar. Mas quando a gente olha para outras seleções tão fortes quanto a nossa, a gente percebe que nós estamos no mesmo patamar. Diria que se existe uma seleção hoje com um conjunto mais harmonioso, é a França. Mas as demais seleções, elas estão todos no mesmo nível. E como nós estamos vivendo Copa e transição política, os atos golpistas espalhados pelo país têm demonstrado um certo grau, eu diria até, me desculpe alguns amigos que eu ainda tenho, que são bolsonaristas, mas um certo grau de insanidade por parte de alguns grupos de manifestantes. Reconheço que não são todos os eleitores de Bolsonaro que estão indo às ruas praticar essas loucuras. Tem muitos que reconhecem a derrota, aceitaram a derrota e estão até torcendo para o êxito do governo Lula. Mas tem ainda alguns milhares que estão sendo tocados, né, com o discurso falacioso da família Bolsonaro. No Paraná, por exemplo, um grupo cantando hino nacional para pneus. Outro, no Rio Grande do Sul, pedindo supostamente interferência de seres extraterrestres. Isso para citar apenas dois exemplos dentre inúmeros casos que nós temos acompanhado pela mídia. Como poeta e militante, como é que você enxerga essas coisas estranhas que estão ocorrendo no nosso país? Eu acho que com a mesma perplexidade que qualquer pessoa que esteja no seu senso normal. Eu não acredito que esse pessoal esteja no senso normal, sim, do juízo perfeito, sabe? Porque fugiu, é uma catarse coletiva, uma loucura coletiva, sim, que está se tomando, não é? Eu acho assim que se fosse haver golpe, já teria acontecido. Não acredito mais em golpe. Não acredito que vai acontecer nada diferente do que está aí, né? O próprio Bolsonaro está calado, não tem dito mais nada, né? Ele participou recentemente de dois atos militares, duas formações de militares e se manteve calado. Os vídeos, inclusive, da ocasião, o vice-presidente Mourão olha para ele e diz: "Você vai abandonar o seu povo? Diga alguma coisa, abra o jogo." Então, mas ele tem se mantido calado, graças a Deus, porque ele calado, como diria Romário, é um poeta, entendeu? Então tem se mantido calado. Tem um episódio recente dele com a Zambelli, numa reunião do PL, que causou um burburinho, então ele também está caindo em si e está dizendo, olha, já era, já deu, né? Por mais que se critique, nós já criticamos também, o Alexandre de Moraes tem sido um moderador desses abusos, senão eu não sei como é que a gente estaria, né? Então, os próprios partidos golpistas, eles estão mais cuidadosos, né? A gente teve aí uma multa de 23 milhões, 22 milhões e tanto ao PL e aos outros partidos. Então, os outros partidos já arregaram e disseram, olha, não, a gente não está questionando. E aí depois vem o próprio PL e diz, não, nós não queremos tumultuar. Não é? Então, esse estado de loucura, eu acho que também vai passar já já. Não tem mais sentido, não faz mais sentido. Né? Ontem eu vi uma coisa absurda, mas quando você acha que já viu o pior dos absurdos, aparece outro. Né? Um e mais outro, mais outro. E o que eu vi ontem era o cara em frente ao quartel pedindo intervenção militar pela democracia. Então,
Como assim pela democracia, rapaz? Democracia é você respeitar a decisão da maioria. E você não está fazendo isso. Então, como é que você está pedindo democracia e intervenção militar ao mesmo tempo? Né? Então, essas coisas, né, infelizmente. E aí a gente passa também por uma questão eu acho que de educação. As pessoas não leem, nunca pegaram um livro de história, entendeu? Então, muitos estão lá e a gente viu vídeos, alguns vídeos que circularam, que a pessoa não sabe nem o que está fazendo ali, sabe? E alguns movimentos, lá, principalmente lá pelo norte, pelo sul, pelaquela região, são patrocinados. A gente sabe disso. Então, o camarada está passando uma dificuldade, recebe uma grana para estar ali, ele vai, entendeu? Ele vai. E ele não sabe o que é, não sabe qual é a pauta, não sabe o que eu estou fazendo. É diferente da esquerda, que quando a gente vai para a rua, a gente tem uma pauta, a gente pré-definida, dias antes, planejada, com reunião, sabe? Com toda uma consciência. Isso aí temos que reconhecer. Olha aqui acima, aqui, ó. Isso aqui é o Movimento Sem Terra, aqui é uma foto de Sebastião Salgado, conhecidíssima. Mas a gente tem uma vivência de militância, de rua, de fazer protesto, e quando a gente está na rua, você chama de vagabundo. Quando a gente fecha a gente não, que eu não fiz isso ainda, mas se precisar um dia eu faço, de fechar BRs, como o MST faz, é chamado de vagabundo, e não é tratado com essa parcimônia que a PRF tem tratado os golpistas, não, viu? É na base da borrachada, do gás de pimenta, né? Professores também são tratados dessa forma quando estão nas ruas pedindo reajuste de salários e condição de direito de trabalho e tudo mais, entendeu? É tratado na borrachada. A gente já teve isso, inclusive, aqui no Rio Grande do Norte. Mas o que eu acho é que vai passar, está passando, e logo, logo isso também vai chegar ao fim, porque não faz mais sentido, não tem mais sentido nenhum. É verdade, Caio. Você falando aí das suas experiências e um pouco das mobilizações, das manifestações da esquerda, e eu, na condição de professor e também militante do movimento sindical, quando a gente faz um ato público, é algo planejado e público. Todos e todas sabem o que realmente a categoria vai reivindicar, seja um movimento, uma manifestação contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra o congelamento de salários, contra a questão da falta de estrutura nas escolas e universidades. Então a sociedade fica sabendo os motivos pelos quais os profissionais da educação, da saúde, os trabalhadores sem terra, por que eles estão fazendo as manifestações? E são legítimas. E quando isso ocorre, a gente escuta muito, nós somos taxados de vagabundos, de pessoas irresponsáveis, e como você disse mesmo, muitas vezes tratados pela polícia com violência. Né? E são inúmeros os casos espalhados pelo Brasil em que colegas professores e outras categorias também profissionais são agredidas moralmente, fisicamente, pelas forças de segurança. Caio, antes de ir para a nossa última pergunta, nós estamos caminhando para encerrar a nossa entrevista. Eu quero pedir a você mais uma vez. Entrou agora no canal, está gostando da entrevista? Tem outros programas, outras entrevistas, você pode acompanhar, você pode assistir às demais entrevistas. Né? Se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação no seu grupo de amigos, grupo da família, grupo do trabalho. Faça isso. Ajude a democratizar as informações e fortalecer o nosso trabalho junto a vocês, internautas. Caio, governo Lula-Alckmin, transição, acredito que no mais tardar, daqui a uma semana ou duas, o presidente eleito Lula deverá estar anunciando
os seus ministros e suas ministras, para, a partir de janeiro, tentar mudar a cara desse país. Quais as suas expectativas para o campo da cultura? Pois é, nós tivemos um desmonte, na verdade, na cultura, né? Nós tivemos primeiro o ministério se transformando numa secretaria, né? E aí depois tivemos a tristeza de ter figuras totalmente toscas, loucura total, assim, comandando essa secretaria, como é o caso da Regina Duarte e como é o caso desse Mário Frias, atorzinho de meia pataca, que eu vou discordar, a gente já começa a discutir nomes para a questão do Ministério, que vai ser recriado o Ministério da Cultura, mas essa coisa de botar sempre artistas. Não é porque a gente é artista que a gente tem condição de ser gestor. Então, não é porque a gente está recriando a Secretaria, o Ministério da Cultura, que a gente tem que botar determinado artista, porque não, nem sempre a gente às vezes não entende do riscado. Então, Regina Duarte, Mário Frias foram um grande exemplo disso. Foi um desmonte total. E aí, o pessoal não sabe o que é, mas por ouvir dizer, desculpem, sentam um pau na Lei Rouanet. A Lei Rouanet não é uma lei também interessante, precisa ser aprimorada, mas é um salvaguarda para o artista. Essas leis todas precisam passar por uma revisão. Mas eu tenho pensado positivamente justamente nessas questões que vieram, ironicamente, com a pandemia, que é a Lei Aldir Blanc, permanente, e a Lei Paulo Gustavo, que já era para estar sendo executada, mas Bolsonaro vetou, às vésperas da eleição, a liberação dos recursos para usar na campanha, porque o dinheiro que estava lá sumiu, 3,8 bilhões sumiram dos cofres e estavam lá, porque eles fazem esse dinheiro do Fundo Nacional do Audiovisual. Então ele estava lá. Não é um dinheiro que iria vir e tal, não. É o dinheiro que estava lá. Né? Mas o Senado já está articulando aí para retomar ainda esse mês a liberação desses recursos, na emenda aí, enfim, para ver se a gente consegue esse ano. Eu acho difícil, porque parou tudo, né? Parou tudo. Então, as cidades não acreditavam mais que a gente iria ser possível, então pararam os estudos dos editais, enfim, parou tudo. Mas eu vejo com bons olhos, acredito. O Lula é um cara sensível, tem demonstrado isso sempre, né? Tem ao seu lado pessoas também engajadas na área cultural, e acredito que a gente vai voltar a viver a cultura na sua forma mais ampla, mais bela, mais efusiva, sabe? Porque é isso que a gente está precisando. Deixar as armas de lado, quem tiver sua arma, que fique com ela, que soque no oco do fundo do mundo, e a gente voltar a ter teatro, boa música, o audiovisual, que eu acho que vai ganhar um grande impulso agora, né? Que esse dinheiro da lei Paulo Gustavo, 60% vem do audiovisual. Então, o pessoal de audiovisual, cinema, um programa como esse seu e outros vão surgir, e isso vai ser muito bom. Espero novos tempos e tempos melhores para a cultura, com certeza. Nós estamos chegando ao final de mais uma entrevista do nosso programa História Atual. Hoje, batendo um papo com Caio César Muniz. Caio, abro para fazer suas considerações finais e antecipe os agradecimentos. Com você, Caio. Só agradecer, dizer que estarei sempre às ordens, você me conhece,
onde tem cultura, onde tem uma coisa que eu possa contribuir, estou às ordens sempre, sabe? E aí vou finalizar com um poemazinho, um soneto, que inclusive ganhou uma roupagem muito interessante do nosso também companheiro Genildo Costa, que é A Dança dos Urubus. Ele fala um pouco dessa coisa do país, né? E de como a gente às vezes não vê as mazelas que estão acontecendo bem debaixo do nosso nariz. A gente tem visto tanta gente na rua pedindo esmola, mas parece que às vezes a gente só enxerga o que quer ver, enxergar, não é? Então diz assim: não é possível um país assim tão rico, onde tantos desfrutam seu lazer, na cidade ainda haja tanta gente tão perdida sem ter o que comer. Não é possível sonhar com a nação justa, séria e que possa se dizer que o seu povo é belo e é feliz com essas cenas tão tristes que se vê. Não se sonha o sonho da criança que no lixo procura a esperança sobre os olhos ardis dos urubus. Um país desta forma, meus senhores, só nos pode trazer milhões de dores que, apesar de vestido, estamos nus. Maravilha, nada como encerrar um bate-papo desse com uma poesia maravilhosa e você ainda citando Genildo Costa. Eu quero agradecer a Caio pela participação, mais uma vez agradecer a você que nos acompanha e espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.